Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Começar mais um bimestre? É, isso mesmo. Vamos começar agora o terceiro bimestre de 2020. E depois desse só tem mais um, o quarto bimestre. Então vamos com bastante vontade realizar as atividades para aprender bastante, né? Sempre pedindo a Deus que nos dê muita sabedoria para aprendermos, ok? Vamos então hoje para a aula de língua portuguesa, né? E nessa apostila vamos falar sobre, na unidade 7, crianças na cozinha. O que se faz mais na cozinha? O que será, hein? Se cozinha, será? É, né? Realiza as receitas, né? Vamos aprender algumas receitas então nesta unidade. Na unidade 8, bolas e bolas, vamos falar sobre a mídia impressa, sobre revista. E depois, unidade 9, meu querido diário. Aí, como o próprio nome já está dizendo, né? O próprio título da unidade, vamos aprender a escrever um diário, certo? Bom, então é isso que nós vamos aprender nesse livro ao longo do terceiro bimestre. Então, façam com bastante vontade, viu, crianças? A partir de agora, vocês precisam ter um pouquinho mais de autonomia ao realizar as atividades. O que é isso? É realizar um pouco mais sozinhos, tá? Lendo as questões, tentando responder sozinhos, não esquecendo que resposta se começa com letra maiúscula, se termina com ponto final. Vai sempre lembrando de tudo que já foi ensinado a vocês e com bastante atenção, tudo dá certo, correto? Então vamos lá. Vamos agora para a página 6, né? Abertura da unidade 7, crianças na cozinha. E nós temos aí um menino, né? E sua mãe. Observem o que eles têm sobre a mesa. Um livro de receita, né? E os ingredientes que serão utilizados nessa receita. Lá no fundo tem uma batedeira, olha. Aqui, uma batedeira de bolo, os ingredientes sobre a mesa, o livro de receitas e eles aí provavelmente produzindo algo, né? Fazendo algo aí na cozinha, alguma arte na cozinha. Que delícia! E aí, me digam, vocês ajudam os pais a cozinhar? Alguém gosta de fazer algumas receitinhas na cozinha? Ajudar os pais? Eu já vi vídeo de criança, hein? Outro dia uma criança fez brigadeiro. Eu sei que tem criança que ajuda a mãe a fazer bolo. Ah, e olha só o que vamos fazer no decorrer dessa unidade. Leia comigo aí a página 5 agora. Pessoal, não esqueça, toda página tem que colocar a data do dia. Olha lá na rotina do dia e coloca a data abreviada na página, correto? Então vamos. Neste capítulo, você vai ler receitas culinárias, assistir a um programa de culinária infantil e produzir um vídeo de receitas. Isso mesmo, vocês serão convidados a produzir um vídeo de receitas. Será que vai dar certo? Eu sei que tem gente que já até fez isso. Tenho certeza que vai tirar de letra, né? Então vamos lá. Então aí tem roda da conversa. Se estivéssemos na sala de aula, faríamos dessa forma, só discutiríamos essas questões aí da roda de conversa. Mas, como infelizmente não estamos na sala de aula ainda, se Deus quiser, logo estaremos, então vocês vão responder mesmo as questões. Embaixo de cada questão, ó, deixa eu aumentar um pouquinho.
embaixo de cada questão tem um espacinho. Vocês podem responder aqui mesmo, ou então, se preferir, ir lá no caderno, colocar Aprende Brasil, ou então SABE, que é a sigla, né? Sistema Aprende Brasil de Ensino, SABE, língua portuguesa, página 5. Tem que sempre, se for responder no caderno, tem que sempre colocar a que se refere aquelas respostas. Não pode deixar assim simplesmente colocando as respostas, não. Tá? Tem que colocar referência. O que é que vocês estão respondendo, certo? Mas tem um espacinho embaixo de cada questão. Dá para responder aí mesmo, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Então, vocês vão responder. Questão A. Quem prepara os alimentos em sua casa? Responda aí. Lembrando que resposta começa com letra maiúscula. B. Você gosta de ajudar nessa atividade? C. Sabe preparar algum alimento sozinho? Qual? D. Já preparou algum alimento seguindo uma receita? E. Você já assistiu a algum programa de culinária infantil? Ah, duvido que nunca tenha assistido a Ana Maria Braga, né? A Cátia Fonseca, a Palmirinha, né? F. Alguém em sua família tem o costume de assistir a programas de culinária e anotar as receitas? G. Entre seus familiares, alguém prepara alimentos seguindo receitas? E H. Em sua casa, existe algum livro ou caderno de receitas? Em que lugar da casa ele fica guardado? Bom, número 2 agora, desenhe no quadro a seguir o caderno ou o livro de receitas existente em sua casa. Antigamente era muito comum cadernos e livros de receita. Vocês podem até conversar com os avós, quem tem bisa, sobre isso. Tenho certeza que eles têm guardadinho lá o caderninho de receita, tá? Hoje em dia é mais comum nós procurarmos vídeos no YouTube, né? É mais fácil, mas ainda tem livros e cadernos de receita. Perguntem para a vovó, para a bisa, se ela não tem. E façam um desenho bem bonito. Não esqueça de pintar, hein? Tem que pintar, certo? Então vamos lá, terminada essa página. Bom, vamos só recapitular. O que vocês vão fazer aqui? Responder as questões. Seria, se estivéssemos na sala de aula, só conversa. Mas como não estamos, vocês vão mesmo responder, certo? Combinado? Então vamos para a página 6. Sempre lembrando, viu, pessoal, que qualquer dúvida pode nos chamar. Estamos à disposição. Bom, aí tem na página 6, não esqueçam de colocar a data de hoje. A leitura entrou na roda. Poema. Nesta unidade, vamos falar sobre vários tipos de textos, gêneros textuais. Mas o enfoque maior vai ser novamente no poema, que também já trabalhamos lá na unidade anterior, no livro anterior, né? Bom, então vamos lá. 1. Com os colegas, observem o formato dos textos que vocês vão ler neste capítulo. Depois, responda as questões propostas. Então, vocês têm aí nessa página 3 tipos de texto. Observem cada um deles. Vamos observar esse aqui primeiro. Que tipo de texto é esse? Me diz. Acertou. Quem disse que é uma receita? Olha só. O título, ingredientes, modo de preparo. E aqui embaixo, olha, tem de onde foi retirada essa receita. Quem se lembra de um livro que nós já enviamos, chamado Receitas e Comidinhas, um todo vermelho, nós vamos enviá-lo novamente, tá? Esse texto, essa receita foi retirado, é um texto, foi retirado desse livro, Poemas e Comidinhas, da Rosana Murray, tá?
Depois tem aqui também uma HQ, né? Do. Quem é o personagem principal aí? É, o menino que usa uma panela na cabeça, né? Um menino maluquinho, escrito pelo Ziraldo. E embaixo tem um outro tipo de texto. E esse aqui? Que tipo de texto é? É um poema, tá? É, esse, esse, esse texto está também no livro Poemas e Comidinhas da Rosiana Murray. Porque a Rosiana Murray, ela escreveu esse livro, o Poemas e Comidinhas, junto com um filho dela, que é chefe de cozinha, o André Murray. Então, ele escrevia as receitas e ela os poemas, tá? Então, eles juntavam ah, os saberes dos dois. Ela como escritora, poetisa, e ele como chefe de cozinha, o André Murray, certo? Então, é mãe e filho, ok? Então, temos aqui nessa página, vamos recapitular, 3 tipos de texto, né? Uma receita, uma HQ, que mais para frente nós vamos falar, acompanhar, ler ela mais certinho, e um poema, ok? Agora, lá na página 7, vocês vão responder as questões. Coloquem a data na página e respondam a estas questões, certo? Eu gostaria que vocês lessem, eu vou ler as questões rapidamente, mas gostaria que vocês lessem com bastante atenção, é, e tentassem fazer mais sozinho possível, que vocês tenham mais autonomia ao realizar as atividades a partir de agora, certo? Então vamos lá, página 7, coloque a data. Atividade A. Observando o formato dos textos, é possível identificar a que gênero eles pertencem? E aí, vocês conseguem perceber que tipo de texto é, lendo os 3 tipos, os 3 textos? Sim ou não? B. Os textos pertencem a gêneros iguais ou diferentes? Respondam. Resposta com letra maiúscula. 2. Leia e copie o título do texto, dos textos. Ao lado, escreva a que gênero cada um pertence. Então, tem aí texto 1, título e gênero. Vocês vão escrever. Gênero é o tipo de texto, tá? Se é um conto, uma fábula, uma receita, um poema, uma história em quadrinho, HQ, né? Depois embaixo, atividade A. Analisando os títulos, é possível saber o assunto tratado nos textos? Sim ou não? B. Esses textos tratam de que assunto? Animais, plantas ou alimentos? C. É possível saber qual é o suporte de cada um deles? Ou seja, o local onde podem ser lidos, onde encontramos esses textos. É possível saber? Digam sim ou não. E D, de acordo com os textos apresentados, ligue os gêneros aos suportes em que eles foram apresentados. Então, história em quadrinhos, de onde foi tirada? A receita, de onde ela foi tirada? E o poema? Tá bem simples, né? Tenho certeza que vocês não vão ter dúvidas ao responder. E aí, página 8, vamos falar da HQ, a história em quadrinhos. Coloquem a data na página, certo? E vamos lá. Acompanhem comigo a leitura. Façam a leitura digital, com o dedinho, com a régua ou com o lápis. Leia 3. Leia silenciosamente esta história em quadrinhos. Depois, leia em voz alta com os colegas. Então, tem aí, né, a história em quadrinhos, O Menino Maluquinho, né? Que é do Ziraldo. Esse texto foi retirado da revista, tá aqui embaixo, ó, da revista Crescer,
Foi publicado em 2006, certo? Então vamos lá, vamos fazer a leitura junto? Vamos começar pelo título. O Menino Maluquinho. Aprenda a fazer o pão de queijo, com letras maiores aí, né? Do menino mineirinho, digo, maluquinho. Olha só, por que vocês acham que esse digo aqui, pera um pouquinho, deixa eu fazer mais bonitinho, está entre vírgulas? Por que será que o autor fez isso? Do mineirinho, digo, maluquinho. Será que ele se confundiu? Ele errou? Ou ele fez isso propositalmente? Ele fez isso propositalmente, né? É uma forma proposital que ele usou para escrever, para fazer uma referência aos mineiros, porque o pão de queijo é lá de Minas, é mais encontrado lá em Minas Gerais, né? É muito comum lá em Minas Gerais. Então ele quis fazer uma referência aos mineiros, né? E sem falar que mineirinho e maluquinho tem a grafia muito parecida, né? Olha só, então vamos continuar. Então tem aí ingredientes: um copo americano, é aquele copo que tem 250 ml, é o tipo de copo de requeijão, tá? Com 250 ml, então um copo americano de polvilho azedo. Quem conhece polvilho azedo? É próprio para fazer pão de queijo. Um copo americano, o mesmo, né, de 250 ml, de queijo parmesão ralado fino. Um ovo, um quarto de copo de água. Nossa, um quarto? Como que eu vou encontrar um quarto de copo de água? É só pegar o copo, dividir mais ou menos ele em 4 partes. Vai pegar uma partezinha das 4. Se fosse metade, seria meio copo, mas é um quarto. Então, divide mais ou menos em 4. Vê mais ou menos quanto daria o copo dividido em 4 e pega uma partezinha de água e uma colher de sopa de manteiga derretida, ok? Aí tem o modo de preparo. Olha só, acompanha comigo. Separou os ingredientes? Pegou uma vasilha grande? Beleza. Então, vá juntando o polvilho, o queijo e o ovo na vasilha. Vamos para o próximo quadrinho agora. Tem de mexer tudo muito bem. Depois, junte a água aos poucos enquanto bate. Agora, o mais divertido, pegar os pedacinhos da massa e pegue pedacinhos da massa e faça bolinhas. Coloque as bolinhas numa assadeira untada com manteiga. Passa um pouquinho de manteiga na assadeira, né? Peça a um adulto que bote os pãezinhos no forno, já aquecido, porque criança não pode mexer no fogão, né? O fogo é muito perigoso. Depois de meia hora, mais ou menos, com os pãezinhos dourados, está pronto. Pode começar a festa. Oba, que delícia! Então ele demora mais ou menos uma meia hora para ficar douradinho. Quem já fez pão de queijo aí? É bem gostoso, né? Vem lá de Minas Gerais. Então vamos lá para a página 9 agora. Não esqueça de colocar a data. Atividade 4. Sobre a história lida, responda às questões. Pode responder na frente mesmo, viu, pessoal? Ou então seguir aquelas orientações e fazer no caderno, mas dá para fazer no livro mesmo. A. Quem é o personagem principal? Fácil, né? B. O que ele está fazendo? C. A quem ele está ensinando a fazer pão de queijo? A quem?
quem ele está ensinando a fazer pão de queijo? D. Para ele. Para que ele está fazendo pão de queijo? E agora? Para que será? Lembrando, gente, que esse texto, lembra que nós trabalhamos lá na página anterior? Ele foi retirado de uma revista. Então tá. Atividade 5, continuando. Releia esse trecho e faça as atividades. Então tem aí o título e o subtítulo da HQ. O menino maluquinho. Aprenda a fazer o pão de queijo. Do menino mineirinho. Digo, maluquinho. Então, atividade A. Circule. Presta atenção nessa palavra. Circule. Não é grifar, não é sublinhar, não é pintar. É circular. Circule as palavras conforme a legenda. Vermelho, nome do personagem principal. Então, vocês vão lá e pintar, só aqui mesmo, viu, gente? Não é lá no texto, não. É aqui mesmo, ó. Tá? Vocês vão aqui e vão circular conforme a legenda. De vermelho, o nome do personagem principal e de azul, o título da história. Certo? Depois, atividade B. Aqui. Atividade B. Sublinhe. Gente, o que é sublinhar? Hã? Sublinhar é passar um traço embaixo, né? Sublinhar. Ó, lá em cima era circular. Agora é sublinhar. Presta atenção. Sublinhe nesse texto a palavra que aparece entre vírgulas. Já falamos bastante sobre ela, né? Depois, atividade C. Você já usou essa palavra? Com que intenção? Aqui no caso, então, do menino mineirinho, digo, maluquinho, ele está usando com a intenção de corrigir. E você? Você já usou? Que intenção você teve? Depois de. A palavra digo, nesse contexto, foi usada de propósito ou o autor errou o nome do personagem? E agora? Ele usou de propósito ou ele errou o nome do personagem? Responda aí o que você acha. E. De que estado brasileiro o pão de queijo é um alimento típico? Já falamos sobre isso também, né? E F. Por que o autor utilizou a palavra mineirinho no lugar de maluquinho? Bom, responda aí. Então, pessoal, retomando, né? Aqui nas páginas 8 e 9, vocês vão ler o gênero textual, a HQ, a história em quadrinhos, vai fazer a leitura várias vezes para entender direitinho a história e responder as questões que estão bem simples. Não esqueçam, tem lugar que vai circular, tem lugar que vai sublinhar, ok? Façam com bastante atenção e qualquer dúvida, estamos à disposição, é só chamar, certo? E não esqueçam de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Tenham um bom dia, fiquem com Deus. Beijos!